A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O título da nossa reflexão deste dia é Estratégias. Quando nós falamos de estratégia, procuramos conceito para trazer a nossa reflexão, verificamos que existem vários conceitos acerca da palavra estratégia. Um deles diz que estratégia é um conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, metas, políticas e planos para concretizar uma situação futura desejada. Outro conceito diz que é um plano de ação projetado para atingir um objetivo específico. E um conceito mais resumido e mais sintético é: estratégia é como fazer. Esse conceito estratégia, ele é utilizado muito no campo militar e no campo empresarial. No campo militar, é o mais utilizado, as pessoas conhecem mais esse termo estratégia e vinculam essa palavra à expressão do poder militar. E no campo militar, a estratégia ela é utilizada de forma frequente, pois é por meio dela que se alcança os objetivos militares. Os principais objetivos, metas, partem de estratégias bem formuladas que se baseiam de políticas acima, que diz o que fazer, e a estratégia fala como fazer. É utilizada dessa forma no meio militar, para se alcançar os objetivos militares estabelecidos. No campo empresarial, também é muito utilizado. Basta entrarmos em sites de diversas empresas renomadas no nosso país e no mundo, nós conseguimos observar que as empresas elas têm estabelecidas em sua política, abaixo dessa política, estratégias para alcançar os seus objetivos, no caso, o objetivo empresarial. Para as empresas, a estratégia é o processo que envolve o seu planejamento, a sua execução e o controle dessas atividades empresariais. Então, nós iniciamos com essa introdução acerca da palavra estratégia, seu significado, para mostrar que essa palavra ela é importante quando a utilizamos da maneira correta, quando vivemos essa palavra da maneira correta. Por isso que o título da nossa reflexão é acerca de estratégia. E no texto que nós lemos, nós conseguimos verificar dentro deste texto uma estratégia. 12 discípulos, 12 apóstolos que estavam na igreja de Atos dos Apóstolos com uma responsabilidade de
levar a palavra, de ministrar a palavra, de orar, de aconselhar, e também eles tinham a responsabilidade de administrar. Porém, eles sentiram a necessidade, aí eu abro um parênteses, né? O Espírito Santo de Deus tocou na vida dos apóstolos para que eles pudessem enxergar isso. Eles viram que a missão deles era ministrar a palavra, orar, se fortalecer e pregar as boas novas de salvação, falar acerca de Jesus Cristo. Mas eles estavam vendo, como no texto que nós lemos, que eles estavam presos à atividade administrativa, que era importante, mas não era a principal. Eles conseguiram ali identificar o que era secundário e o que era principal. Ambos os objetivos eram objetivos importantes. Para que o principal ocorresse, o secundário teria que estar funcionando da melhor forma possível. E ali estava tendo uma discórdia, estava tendo um problema administrativo no meio do povo. Que ali os que eram judeus de fala grega estavam se queixando dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então eles falaram, os apóstolos, realmente, isso não está certo. E nós estamos perdendo muito tempo com a atividade administrativa e muitas coisas nós não estamos conseguindo enxergar, porque o nosso objetivo principal tem que ser atacado. Então foi nesse momento que eles verificaram a importância de se escolher 7 homens que tivessem compromisso com Deus, homens de Deus, para poder estar à frente desta área administrativa, para que pudesse dividir o pão da maneira correta, para que pudesse administrar de forma correta, de tal forma que os apóstolos pudessem estar focados em orar, em meditar na palavra e assim pregar as boas novas. Então essa foi a estratégia que os 12 apóstolos tiveram. Eles fizeram com que essa estratégia de escolher 7 homens deixasse tempo para eles orarem mais, falar mais da palavra, pregar a palavra. Os 12 apóstolos tinham a missão de pregar as boas novas de salvação. E para isso eles necessitavam de tempo, de oração e planejamento. Onde pregar, quando pregar, como pregar. Precisavam desse tempo. No texto mostra que as atividades administrativas estavam impedindo o avanço da pregação e no tempo de oração dos apóstolos. Para isso, entrou em ação o Espírito Santo. E o mesmo deu essa estratégia. Uma estratégia para facilitar o atingimento do objetivo principal. É nomear homens, 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para poder administrar. Essa estratégia, caro ouvinte, foi fundamental para que eles pudessem focar como líderes na oração e na pregação das boas novas. E quais foram as consequências após a estratégia ser colocada em prática? Quando no verso final que nós lemos, assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então a palavra de Deus se espalhou, crescia o número de discípulos, até sacerdotes obedeciam à fé. Nos desafios, contextualizando esta palavra para as nossas vidas, e nos desafios das nossas vidas, quais estratégias temos usado para crescermos, para sermos produtivos, para sermos vitoriosos? Seja no contexto familiar, no casamento, na profissão, nos estudos, no ministério. Talvez eu e você, talvez nós precisemos de estratégias vindas do céu para que possamos tomar as decisões corretas. Nós temos que depender daquele que é capaz de nos fornecer a estratégia correta para nós tomarmos as melhores decisões e vencermos. Assim foi na vida dos 12. Eles tinham compromisso com Deus.
Eles sabiam o objetivo que eles tinham a alcançar. E o Espírito Santo deu a eles uma estratégia. E eles assim o fizeram. E essa estratégia, ela foi fundamental para que eles não só alcançassem os seus objetivos, mas fossem prósperos no atingimento desses objetivos, fossem produtivos no atingimento deste objetivo. Existe, caro ouvinte, uma estratégia para se obter a estratégia que você precisa. É isso mesmo que você ouviu. Existe uma estratégia para se obter a estratégia que você precisa. E essa estratégia principal, a grande estratégia, é a oração e a meditação na palavra de Deus. Era justamente o que esses homens estavam focados. Era justamente o objetivo que esses 12 pretendiam alcançar no reino de Deus. Foi o importante para que o Espírito Santo desse a estratégia de propor 7 homens para cuidar da parte administrativa. Se você está precisando de uma estratégia para a sua vida, você entenda que a base para o alcance desta estratégia está na grande estratégia. É orar, pedir a Deus que se revele a você, que mostre para você, que abra os seus olhos para enxergar a estratégia correta diante do obstáculo, diante do desafio que está diante de você. E a meditação na palavra é onde Deus fala, por meio dela, o que fazer, como fazer para atingir as nossas metas e objetivos. Quando nós lemos em Tiago, é uma palavra muito interessante, muito importante para a nossa caminhada. Em Tiago 1, dos versos 5 ao 8, diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa palavra, ela por si só já nos fala acerca da estratégia. Você quer estratégia? Deus vai lhe dar essa estratégia de maneira livre. E aqui na palavra fala de sabedoria. É a estratégia. Deus vai lhe dar a estratégia que você precisa para vencer. É o como fazer. E Ele vai lhe dar de maneira liberal. Ele não vai lhe cobrar nada. Se você pedir com fé sabedoria, se você pedir com fé estratégias para a sua vida, Deus vai lhe conceder. Se eu pedir, Deus vai me conceder. Por quê? A sua palavra me afiança isso. Eu acabei de ler em Tiago 1, dos versos 5 ao 8. E essa palavra serve para mim e para você. Então, se você está precisando, caro ouvinte, de estratégia para lidar com qualquer área da sua vida, com qualquer adversidade, com qualquer luta, seja na sua família, na criação dos seus filhos, no relacionamento familiar, seja no casamento, que precisamos também de estratégias para conduzir da melhor forma, seja na profissão, no seu trabalho, que às vezes aparecem desafios, aparecem coisas para você fazer, que você acha que não vai ter condições. Peça a Deus sabedoria, traduz-se estratégia, que Ele vai lhe conceder a estratégia correta para você alcançar o objetivo no seu trabalho. Você precisa de estratégia nos seus estudos para se organizar, para atingir metas nos seus estudos, visando uma aprovação num concurso ou aprovação no seu colégio, na sua faculdade. Deus dá a sabedoria que vai fazer com que você tenha a estratégia correta. Essa estratégia também pode ser pedida a Deus no seu ministério, porque o ministério Deus lhe concedeu. E esse ministério é para servir no reino de Deus. E nós precisamos de ter estratégias para fazermos aquilo que o Senhor quer na sua política maior,
o que fazer. Ele vai nos dar a palavra, a sabedoria e a estratégia, o como fazer aquilo que Ele mesmo determinou para a sua vida no ministério que você tem, seja ele qual for no reino. Deus te dará a estratégia correta por meio do Espírito Santo de Deus. Que nesse dia nós possamos tomar posse dessa palavra e acreditar que a verdadeira estratégia vem do nosso Deus por meio do seu Espírito, e essas estratégias nos farão vencer. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.